Olá, muito bom podermos compartilhar mais uma vez a mensagem do livro de Salmos. O livro de Salmos é o homem se expressando a Deus através dos seus sentimentos, através de canções. Salmos são hinos, são canções, e aqui nós temos diversos contextos. Hoje nós vamos meditar no Salmo de número 10, a derrubada dos ímpios. Porque, Senhor, te conservas longe e te esconde nas horas de tribulação. Com arrogância, os ímpios perseguem o pobre, sejam presas das tramas que urdiram. Pois o perverso se gloria da cobiça de sua alma, o avarento maldiz o Senhor e blasfema contra ele. O perverso, na sua soberba, não investiga que não há Deus, são todas as suas cogitações. São prósperos os seus caminhos em todo o tempo. Muito acima e longe dele estão os teus juízos. Quanto aos seus adversários, ele a todos ridiculiza. Pois diz lá no seu íntimo, jamais serei abalado. De geração em geração nenhum mal me sobrevirá. A boca ele a tem cheia de maldição, enganos e opressão. Debaixo da língua, insulto e iniquidade. Põe-se de tocaia nas vilas, trucida os inocentes. Nos lugares ocultos, seus olhos espreitam o desamparado. Ele está de emboscada como o leão na sua caverna. Está de emboscada para enlaçar o pobre. Apanha-o na sua rede, um eleia. Abaixa-se, rasteja em seu poder, lhe caem os necessitados. Diz ele no seu íntimo. Deus se esqueceu. Virou o rosto e não verá isso nunca. Levanta-te, Senhor. Ó Deus, ergue a mão. Não te esqueça dos pobres. Por que razão despreza o ímpio a Deus, dizendo no seu íntimo que Deus não se importa? Tu, porém, tens visto, porque atentas aos trabalhos e à dor, para que os possas tomar em tuas mãos. A ti se entrega o desamparado. Tu tens sido defensor do órfão. Quebranta o braço do perverso e do malvado, esquadrinha-lhes a maldade, até nada mais achares. O Senhor é Rei eterno. Da sua terra somem-se as nações. Tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes? Tu lhes fortalecerás o coração e lhes acudirás, para fazeres justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem que é da terra já não infunda terror. Poxa, quando lemos esse salmo, podemos fazer uma aplicação muito fácil nos dias de hoje. Isso é porque o ser humano não mudou. O que prevalece, o que sempre prevaleceu entre os homens é a injustiça e a esperança de justiça no Senhor. Eu queria, de maneira bem breve, aplicar essa palavra, essa mensagem do livro de Salmos ao seu coração. A primeira coisa que a gente aprende vendo aqui este lamento, este cântico do salmista, é de que eu e você podemos colocar desta forma diante do Senhor. Eu confesso para vocês que nos últimos dias, talvez nos últimos meses, eu tenho orado assim ao Senhor. Senhor, prevalecerá o perverso? Senhor, vencerá o mal? Não que eu duvide do poder de Deus, como tenho certeza que o salmista também não duvidava. No entanto, nós somos seres humanos, nós temos um limite. E eu sei que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, não nos prova além das nossas forças. Junto com a prova, Ele sempre manda também o livramento. Ele manda sempre aquilo que nos capacita, ao mesmo tempo nos capacita a suportar. Mas é lícito orarmos assim.
e dizer para o Senhor, e expor para o Senhor as injustiças que acontecem. Sabe por quê? Porque Ele é Senhor, Ele é autoridade, Ele não fica ofendido quando você faz isso. Diferentemente de líderes que nós temos hoje, que não podem ouvir críticas, que não sabem ouvir críticas, que querem julgar. Não, você pode dizer ao Senhor, e não num tom de crítica, no sentido de que Deus é ineficiente, porque Deus não é ineficiente. Deus sabe de todas as coisas que acontecem. Ele simplesmente espera o momento certo para o seu juízo. Aí o salmista aqui, Davi, faz diversos levantamentos ao Senhor. Ele diz: Senhor, por que o Senhor está longe? Por que nas horas de tribulação o Senhor não está aqui conforme eu quero? Olha os ímpios, ele diz aqui no versículo 5, por exemplo, ele diz: olha, os homens perversos são pobres nos seus prósperos, nos seus caminhos, em todo tempo. Muito acima e longe deles estão os seus juízos. Parece que não chega a tua mão até eles, eles continuam fazendo mal e prosperando. Ele ainda diz que esses homens, no versículo 8, ele diz: pões de tocaia nas vilas, trucida os inocentes, nos lugares ocultos seus olhos espreitam o desamparado, está emboscada como um leão na sua caverna, está emboscada para enlaçar o pobre, apanha-o, enleia, abaixa-se, rasteja em seu poder e lhe caem os necessitados. Aqui fala sobre a força de homens poderosos sobre pessoas fracas, pobres, principalmente as oprimidas. A gente pode colocar diante de Deus esse desabafo quanto à injustiça. Você não acha que a gente vive num mundo muito injusto? O que você tem feito para melhorar a justiça no mundo? Você tem pelo menos sido justo nas suas relações? Porque você pode acrescentar, você pode melhorar. Você tem clamado a Deus por justiça? Eu fico triste porque às vezes encontro muitos que se dizem seguidores do Senhor Jesus Cristo, tomando a decisão de se alegrar com a injustiça por questões pessoais. Está vendo que a injustiça está acontecendo, mas se alegra porque naquele momento aquilo lhe convém. É pecado. Eu e você jamais podemos nos alegrar com a injustiça. Jamais. Essa deve ser a nossa oração de dia, de noite, o nosso clamor constante, como era de Davi, dizendo para Deus: Senhor, onde o Senhor está? Vem, faça justiça. Olhe para os oprimidos. E o interessante é que, neste salmo, o salmista diz ao Senhor o seguinte, versículo 14, ele diz: Tu, porém, ainda que aos meus olhos só esteja demorando, tu, porém, tens visto, porque atentas aos trabalhos e à dor, para que os possas tomar em tuas mãos. A ti se entrega o desamparado, tu tens sido o defensor do órfão. Os olhos do Senhor estão sobre os justos. Os olhos do Senhor estão sobre pessoas oprimidas, sobre pessoas que realmente sofrem injustiça. E pode ter certeza que Deus, o supremo juiz e Senhor de toda a terra, não falha em seus caminhos, em seus desígnios. Diz o texto que Ele é o Deus que quebranta o braço do perverso, que quebra, que despedaça, que faz cessar. É o Deus que esquadrinha a maldade até nada mais achares. Ele sabe de tudo. E é o Deus que pode mudar o quadro. Porque Ele é o Rei eterno. Da sua terra somem-se as nações diante do seu reinado. É muito maior do que eu e você podemos contemplar. É muito maior do que o domínio sobre um país, sobre uma determinada região. O domínio do Senhor é sobre o universo.
As nações somem diante do seu poder. Mas mesmo sendo todo-poderoso, diz o texto que ele tem ouvidos para o desejo dos humildes. Diz aqui, tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes, e o Senhor lhes fortalecerá o coração e lhes acudirá para fazer justiça àquele que não tem ninguém por ele, ao órfão. Nesse contexto aqui, fala muito do órfão, mas o órfão nos nossos dias é aqueles que, como nós, muitas vezes não tem mais a quem recorrer. Ao oprimido é aquele que é opresso, pressionado, está sob pressão para que mude, para que deixe os seus valores, para que se cale. Diz o texto aqui que Deus tem ouvido o desejo dos humildes e ele vai fazer justiça, a fim de que o homem que é da terra, e não um homem que é do céu, um homem que é da terra. É interessante que essa é a expressão do paganismo. A palavra pagão, na sua origem, quer dizer da terra. E o homem que não teme a Deus já não infunda terror, porque o socorro não vem da terra. Esse homem da terra, ele verá a justiça vinda do céu. Que essa palavra alegre seu coração nesses dias de tanta injustiça. Continue orando a Deus, continue desabafando. Ele ama isso, ele ama a sinceridade dos seus filhos. Mas sempre saiba que o Senhor olha para aqueles desamparados, olha para aqueles oprimidos, olha pelo órfão, olha para aqueles que não têm mais a quem recorrer. O socorro virá do Senhor. Creia nisso e que Deus te abençoe.